Além disso, é bom deixar para o público bem claro que você é uma feminista, e como todas as feministas, diz defender as mulheres, mas quem está defendendo as mulheres que não nasceram ainda aqui sou eu, um homem, um conservador. E acho que isso é muito prejudicial porque a gente vê algumas consequências, como por exemplo, em 2007, que você teve uma tentativa de implementação do programa para crianças de 12 anos de ensinar crianças a colocar camisinha. Ou você tem, por exemplo, recentemente um livro didático que foi disponibilizado nas escolas que tratava ali de relações, tramas sexuais entre crianças. Então, esse tipo de erotização precoce das crianças eu sou contra porque eu acho que você está sendo autoritário com os pais, você tá obrigando o pai a pagar pra ser ensinado pro filho dele aquilo que ele não quer. E o meu ponto é que os pais devem estar em desvantagem em relação a uma autoridade científica aplicada numa escola. Bom, então, vamos deixar claro aqui pros pais o que tá sendo defendido aqui. Ela tá defendendo pra vocês, pais, que a escola tem mais autoridade sobre seus filhos do que vocês. Não foi isso que eu falei. E eu tô defendendo não foi isso que eu falei. É isso, não foi isso que eu falei. Se ela realmente é uma defensora das mulheres, ou se ela não defende algumas mulheres pra agradar uma patota ideológica ali. Então a questão que eu quero colocar pra você é a seguinte: você tem tido um problema muito grave de mulheres que têm tido seus espaços ocupados ali dentro do esporte por homens biológicos. Muitas dessas mulheres saindo prejudicadas. Você tem essa mesma questão de desconforto, de inclusive já casos de fato de abusos que aconteceram no ambiente ali de banheiros, porque homens estão frequentando os banheiros femininos, alegando ser mulheres. E eu não vejo o movimento feminista se colocar a favor das mulheres. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem não pode competir com mulher no esporte. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem tem que usar banheiro de homem e mulher tem que usar banheiro de mulher. Quem eu vejo ficar ao lado das mulheres são os conservadores. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você é capaz de, mais uma vez, olhar pra essa câmera aqui e falar que você é contra homens competirem no esporte contra mulheres? Você é contra homens usarem o mesmo banheiro que mulheres? Primeiro, gênero, feminismo, é a negação da realidade. Vocês podem ver. Isso aí, se eu conversar com qualquer pessoa na rua, ela vai ser capaz de discernir o óbvio. E daí vocês falam, quer que eu coloque de ordem de novo? Não. Estudos pra justificar o óbvio? Pode perguntar. Estudo pra justificar que um homem não pode dar porrada em mulher? O jeito mais fácil de um homem bater em uma mulher e se safar é entrando no ringue hoje em dia. Porque daí vai ser tolerado como esporte. Lembrando, e daí vai ter feminista vou fazer só Fanato. Eu sou um jovem que desde os 17 anos aí tem se envolvido em debates políticos, se envolvido no ativismo político. Mudei para São Paulo bem cedo por conta dos meus ideais. E que tenho construído uma carreira aí. Disputei a última eleição para deputado estadual, fiz 36 mil votos. Infelizmente não entrei. De lá para cá tive um bom crescimento, graças a Deus. E a minha defesa é sempre no sentido de defender aqueles valores que eu considero importantes para a sociedade, que eu acho que devem ser preservados, aquelas instituições que eu acho que devem ser preservadas, em defesa da liberdade, contra o autoritarismo do Estado. Então, eu acho que aqui vai ser interessante para nós podermos ouvir diferentes perspectivas a respeito da liberdade, a respeito do feminismo e outros assuntos. Até há 3 meses você defende que o bebê seja abortado. Sim. Tá, primeiro a gente precisa deixar claro algumas coisas aqui. A perspectiva de a partir de que momento um bebê passa a ter direitos ou não, ela não é uma discussão meramente científica, ela é uma discussão filosófica. Porque você está discutindo não a partir de que momento existe uma nova vida humana. A nova vida humana existe a partir do momento que você tem um zigoto, a primeira célula. Você está discutindo a partir de que momento essa vida humana, essa nova vida humana, é uma pessoa de direitos. E essa é uma discussão eminentemente filosófica. O conceito que eu venho defender aqui é o conceito de personalidade ontológica. Que é o seguinte, você não se torna um ser humano porque você se desenvolveu mais. Você já é um ser humano e por isso você se desenvolve todas as suas características e aptidões. O fato de um bebê ele não poder experimentar todos os afetos e todos os sentimentos que nós, já desenvolvidos, experimentamos, não reduz ele enquanto ser humano. Não reduz a condição dele enquanto ser vivo. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tirar suas faculdades usando uma anestesia, isso não me dá o direito de te violar, isso não me dá o direito de tirar a sua vida, isso não me dá o direito de violar os seus direitos. Da mesma forma, um bebê, não é porque ele está em um estágio de desenvolvimento anterior que ele é inferior. Não é porque ele ainda não teve a oportunidade que nós tivemos de se desenvolver e nascer que ele se torna menos importante. Se você me diz que um ser humano em um estágio de desenvolvimento anterior ele tem menos valor a ponto de poder ser morto, você está dizendo que vidas humanas menos desenvolvidas têm menos valor. Ou seja, uma criança valeria menos que um adulto. Essa é a consequência lógica daquilo que você está defendendo aqui. Para além disso, é bom deixar para o público bem claro que você é uma feminista, e como todas as feministas, diz defender as mulheres, mas quem está defendendo as mulheres que não nasceram ainda aqui sou eu, um homem, um conservador. Corte rápido. Faca. Tramontina. Está do lado das mulheres, daquelas que não podem falar, daquelas que não podem se manifestar, daquelas que não têm o direito à voz, sou eu, e não a feminista que diz defender as mulheres. Tá, então vamos falar sobre educação sexual nas escolas. Tá? Então, o que tu entende enquanto educação sexual nas escolas? E eu gostaria que tu apresentasse algumas evidências que comprovassem ou que sugerissem algum tipo de consequência negativa na sociedade. Primeiro que eu não gosto muito do termo educação sexual. Eu entendo que ele é usado de uma forma genérica para se tratar de todo tipo de educação que você dá para criança em termos de sexualidade. O termo mais adequado deveria ser educação protetiva. Uma criança, ela deve ser educada desde cedo que um adulto não pode ter contato com determinadas partes do corpo dela. Isso deve ser ensinado, até porque muitas vezes abusos podem acontecer até dentro de casa e a criança, se ela não estiver preparada para isso, ela não vai saber como se defender disso.
Então você tem que dar esse tipo de proteção. O que eu sou contra é o Estado, a máquina pública financiada pelo dinheiro dos impostos, determinar ou ensinar uma criança como que ela deve ou não fazer sexo, se ela deve ou não fazer sexo, ou mesmo ensinar a usar preservativos. Não é papel da escola isso. A partir do momento que a escola entra nesse tipo de seara, eu acho que a escola está usurpando um papel que é a responsabilidade das famílias, e acho que isso é muito prejudicial, porque a gente vê algumas consequências, como por exemplo, em 2007, que você teve uma tentativa de implementação do programa para crianças de 12 anos, de ensinar crianças a colocar camisinha. Ou você tem, por exemplo, recentemente um livro didático que foi disponibilizado nas escolas que tratava ali de relações, tramas sexuais entre crianças. Então, esse tipo de erotização precoce das crianças eu sou contra, porque eu acho que você está sendo autoritário com os pais. Você tá obrigando o pai a pagar para ser ensinado pro filho dele aquilo que ele não quer. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mais uma vez aqui, descortinar o feminismo da nossa amiga Selva, né? Isso então, vamos mesmo. descortinar o feminismo da Selva aqui pra ver se ela realmente é uma defensora das mulheres ou se ela não defende algumas mulheres pra agradar uma patota ideológica ali. Então a questão que eu quero colocar pra você é a seguinte: você tem tido um problema muito grave de mulheres que têm tido seus espaços ocupados ali dentro do esporte por homens biológicos. Muitas dessas mulheres saindo prejudicadas. Você tem essa mesma questão de desconforto, inclusive já casos de fato de abusos que aconteceram no ambiente ali de banheiros, porque homens estão frequentando os banheiros femininos, alegando ser mulheres. E eu não vejo o movimento feminista se colocar a favor das mulheres. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem não pode competir com mulher no esporte. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem tem que usar o banheiro de homem e mulher tem que usar o banheiro de mulher. Quem eu vejo ficar ao lado das mulheres são os conservadores. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você é capaz de, mais uma vez, olhar pra essa câmera aqui e falar que você é contra homens competirem no esporte contra mulheres? Você é contra homens usarem o mesmo banheiro que mulheres? Em relação aos esportes, eu acho que essa é uma discussão um pouco mais complicada, porque, de qualquer maneira, alguns níveis de injustiças eles têm que ser tolerados nos esportes para que hajam vencedores e perdedores. Então, existem diferenças de equipamento, de clima, dos melhores instrutores técnicos, de conhecimento, de início de treinamento e também de aptidões genéticas naturais. Algumas pessoas vão ser melhores do que outras. E as comissões técnicas, elas também determinam quais são esses níveis de injustiças que são toleráveis para que essas pessoas possam competir entre si. E em relação ao que tu falou sobre essas possibilidades de abusos dentro dos banheiros, bem, vamos fazer uma regressão histórica. Não faz muito tempo que surgiram inúmeros casos escandalosos da Igreja Católica de padres abusando de crianças. Por causa disso, tu acha que os padres devem ser impedidos de conviver com crianças? Existem casos terríveis de técnicos do esporte abusando das próprias alunas. Inclusive, em conluio com instituições policiais, instituições da justiça. Tu acha que nós devemos abolir os esportes em que crianças, já desde muito cedo, estejam sob a tutela desses técnicos? Porque o risco sempre vai haver. Mas eu quero saber o quão representativo isso é, ao ponto de podermos interferir no direito de ir e vir dessas pessoas. Além de que as transexuais, caso tenham que usar o banheiro tipicamente masculino, elas também podem estar sujeitas em um maior nível, muito maior do que as cis-sexuais, de serem submetidas a abuso psicológico e físico e até mesmo sexual de homens cis-sexuais, no caso os tradicionais, devido à transfobia. Primeiro que aqui você colocou algumas falsas equivalências, né? Você colocar... É óbvio que, por exemplo, um ambiente onde mais acontece abuso, geralmente, é o ambiente do lar. É óbvio que para resolver esse problema, você não tira todas as crianças de casa. Não é assim que você vai resolver esse problema. Agora, o ambiente de um banheiro, ele é um ambiente diferente de todos esses ambientes que você colocou por algumas questões. Primeiro, ele é um ambiente geralmente isolado, geralmente de pouca frequência de pessoas. O ambiente do banheiro é um banheiro onde as partes erógenas, elas estão expostas, porque a pessoa ela vai trocar de roupa, a pessoa ela vai usar o banheiro, então ela coloca as suas partes erógenas à exposição. E é um ambiente propício para que alguém que tenha mais força possa abusar dessa força. É por isso que na história, isso aí é questão de tradição, a esquerda tem um desprezo pela tradição, né? Mas eu respeito a tradição. Em algum momento da história, acharam conveniente, acharam relevante dividir os banheiros para proteger as mulheres, porque os homens têm mais força física. Significa que todos os homens são abusadores? Não. Mas significa que um homem abusador, por ter mais força física, em um ambiente como um banheiro, ele vai ter mais facilidade de se tornar um predador e de abusar de uma mulher. Isso é um fato que tem acontecido. Você tem notícias de mulheres que já sofreram esses abusos por conta dessa suposta inclusão. Eu não acho correto, em nome de uma suposta inclusão, você sacrificar, muitas vezes, a integridade física de mulheres. Eu não acho correto. E eu acho que se as mulheres se sentem mais seguras em banheiros usados apenas por mulheres biológicas, é isso que deve ser respeitado, porque foi isso que sempre aconteceu. Quem está trazendo a inovação é que tem que se provar, não aquilo que já estava estabelecido. Corte rápido. Para além disso, na questão dos esportes, você sabonetou e não conseguiu repudiar. Você não conseguiu repudiar. Porque eu não tenho razões para isso. A questão de homens no esporte não é apenas uma questão de testosterona, não.
Homens, em média, eles têm mais altura. Homens, em média, têm mais envergadura. Densidade óssea, densidade muscular, capacidade pulmonar. São diversas vantagens biológicas. Diversas vantagens biológicas que colocam, muitas vezes, mulheres em desvantagem. Temos aqui no Brasil o caso da Tiffany. Quem não conhece a Tiffany? No vôlei masculino, era um atleta de baixo nível. Foi pro vôlei feminino, se tornou um atleta de ponta, um atleta de primeira. E daí você tem casos de pessoas como a Ana Paula Henkel, que é uma voleibolista, uma pessoa famosa, respeitada no meio do esporte, e que ela veio mais pro lado da direita. Hoje em dia ela se coloca e se posiciona sobre esse tema exatamente por conta disso que ela viu e ela achou um absurdo. Um homem, em hipótese alguma, em uma sociedade sadia mentalmente, ele poderia e deveria ser permitido que ele competisse com uma mulher. Principalmente em esportes que exigem força física. Aí agora, porque a Ana Paula Henkel ela é de direita, a opinião dela não importa. A opinião das mulheres que estão sofrendo no esporte com isso, a opinião delas não importa. Ou elas você não defende porque você prefere agradar uma patota ideológica de Twitter, a sua bolinha do Twitter, e se você falar aqui que você acha absurdo isso, você vai perder os seus apoiadores. Corte rápido. Data política que nem você? Eu não tenho nada a perder. Tem medo? Eu não tenho nada a perder. Então por que você não Simplesmente porque não corresponde aos meus posicionamentos. então porque você não defende as mulheres. Quem tá defendendo as mulheres mais uma vez aqui é o conservador. A feminista dá contra as mulheres. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vocês querem mudar a sociedade, então quem tem o ônus da prova são vocês. Sempre foi assim. Homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher. Vocês que estão alterando. Tudo bem. E a questão do esporte, você acha certo um lutador, homem, lutar contra uma mulher no MMA, por exemplo? Você acha certo? A resposta é simples, sim ou não? A resposta não é dizer, tu tá criando falsa dicotomia. Tu tá criando, tu não conhece falar uma coisa básica. A ideologia de gênero, o feminismo, é a negação da realidade. Vocês podem ver. Isso aí, se eu conversar com qualquer pessoa na rua, ela vai ser capaz de discernir o óbvio. E daí vocês falam, quer que eu coloque de ordem de novo? Não. Estudos pra justificar o óbvio? Pode perguntar. Estudo pra justificar que um homem não pode dar porrada em mulher? Porque é mais fácil de um homem bater em uma mulher e se safar entrando num ringue hoje em dia. Porque daí vai ser tolerado como esporte. Lembrando, vai ter feminista vou fazer só um comentário. Uma construção ok, então tu ignora tudo você que eu acabou falei de pra confundir você. um erro básico, assim, que é o erro de confundir regra e exceção, né? Você tem regras, você tem padrões e você tem as exceções desses padrões. Uma pessoa que nasce com um problema genético que vai alterar a combinação cromossômica dela, ela é um modelo? Não é um modelo. Ela é uma exceção. Que deve ser Que nem as transexuais. Deve lidar como exceção. Os transexuais são exceções. Me mostra aí, então, os transexuais, me mostra o exame deles mostrando que eles têm essas condições de intersexo. Não tem. O transexual é basicamente uma pessoa que se identifica como uma mulher. Não é só isso. É isso. Não é só isso. Você tá pegando exceções... Não, deixa eu terminar. Agora deixa eu concluir. Ok. Você tá pegando exceções primeiro, colocando no lugar de regra. Um homem que teve o pênis separado. Caramba, isso é um acidente. É óbvio que isso não é o padrão. É óbvio que isso é exceção e a gente tem que lidar como exceção. Pra além disso, você coloca a questão dos intersexos. Pô, me responde uma pergunta bem simples. Quantos sexos tem o intersexo? Depende do qual que se Quantos torna... sexos tem o intersexo? Um? Não, 2. São 2. O intersexo nada mais do que uma pessoa que tem 2 sexos misturados. Ok. Ou seja, só existe macho e fêmea. Até mesmo o intersexo ele só tem 2 sexos, porque só existe macho e fêmea. Mas eu não E você não pode ignorar o fato de que esses marcadores biológicos, eles vão implicar no desenvolvimento da pessoa. Sim. O problema é que a teoria de gênero, ela trata como se fosse tudo uma construção social. É tudo... a pessoa é a performance de gênero. É aquilo que ela foi construída pra ser. Ignora o fato de que a biologia, ela traz determinações de fato. E que essas determinações de fato impedem, por exemplo, a biologia me impede de ser um grande jogador de basquete. Mesmo que eu fosse o homem mais dedicado do mundo, eu jamais seria um jogador de basquete. Da mesma forma que uma transexual, ela não pode competir no esporte com outras mulheres. Porque a biologia impede ela. Tá. A natureza se impõe acima da ideologia. Você não pode pegar uma ideologia, uma abstração teórica e querer impor pra realidade e achar que isso é normal. E daí depois fazer parecer que, nossa, precisa de dados pra isso. Daí não precisa de dados, isso é óbvio. É observação básica. É você querer que eu negue a realidade mais objetiva. De que homens têm vantagem física em geral. E aqui eu não tô falando de exceção, tô falando de regra. Quando a gente vai falar de política pública, a gente não fala de exceção, a gente fala de regra. Eu concordo.